Então, dando início, esses são os nossos objetivos de aprendizagem para hoje. São eles: atribuir significado prático ao tratamento, compreender passo a passo o desenvolvimento de novos tratamentos, conhecer os métodos de análise de ensaios clínicos e medidas de associação, refletir sobre o uso de intervalos de confiança e valor de P e correlacionar conhecimentos sobre tratamento com a prática médica. Antes, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente fez nos nossos módulos anteriores, depois de epistemologia, claro. Então, nós abrimos medicina baseada em evidências pelo diagnóstico, seguindo pelo prognóstico, e hoje a gente vai entender o tratamento. É importante lembrar que essa é uma ordem clássica, porém não necessariamente obrigatória, uma vez que o tratamento pode servir no auxílio, né, da descoberta do diagnóstico, e o prognóstico pode mudar conforme o uso do tratamento. Mas, focando nessa ordem específica, a clássica, a gente vai dividir nossa apresentação em duas partes, em metodologia e estatística. A metodologia comigo, e a gente vai entender o que a gente precisa saber sobre tratamento. De início, aqui o nosso sumário da primeira parte: tratamento, fases de um estudo clínico, eficácia e efetividade, estudos observacionais e ensaio clínico randomizado. A gente vai falar de tratamento, mas, de início, o que é? O que quer dizer? Qual conceito é esse? O melhor que eu achei, para a gente mais sucinto e que faz mais sentido, é o que diz o seguinte: o tratamento é o uso de uma intervenção a fim de melhorar o prognóstico e de evitar desfechos nocivos ao paciente. Então, o uso do tratamento pode modificar o prognóstico, né, para melhor, esperamos nós, e pode ser também para evitar desfechos pontuais que a gente não quer ao descobrir, ao ter um diagnóstico. Sabidos, né, munidos desse conhecimento, como a gente desenvolve esse tratamento? Vejam que existem diversos tipos, diversas formas de tratamento, mas hoje, quando a gente falar tratamento, entendam sempre drogas e remédios. Vai ser a única forma de tratamento em que focaremos hoje. Então, essas drogas, essa forma de tratamento, é desenvolvida através do estudo clínico. Esse estudo clínico é dividido em algumas fases, mas antes delas a gente tem a etapa pré-clínica, que é muito importante. Então, na etapa pré-clínica, são realizados testes em não humanos, que podem ser in vitro, em tecidos e células, e em vivo, em animais, né, propriamente ditos. Essa fase tem o objetivo de potencializar a causa de danos, né, se esses remédios podem causar danos, verificar a dosagem que é segura e avaliar a toxicidade desses medicamentos. Entrando nas fases propriamente ditas, na primeira, a gente tem a partir daqui o uso, né, de seres humanos, de pessoas saudáveis, não randomizado, e uma parte do estudo não cegado também. Esse é um número que pode variar, tá? Como medicina não é uma ciência exata, esse é um número que normalmente acontece, mas pode variar sim. Então, nessa fase, o objetivo é testar a segurança, avaliar a segurança, testar as doses de um limiar terapêutico, ou seja, até que ponto esse medicamento, o uso dele é seguro, e avaliar, tal qual a fase anterior, a toxicidade, porque o organismo do ser humano, né, difere um pouco ou bastante do organismo de um rato, por exemplo. Então, entrando na fase 2, essa é uma fase em que são usados grupos maiores, né, que já apresentam a doença que a gente quer estudar, né, são expostos à variável que a gente vai estudar com o nosso remédio. Então, são grupos por volta de 100 pessoas, centenas de pessoas, mas, como eu falei, isso não é um número estático, depende muito de qual desfecho a gente vai focar, se é um desfecho mais raro, mais comum. Por isso, a nossa amostra pode variar muito. Essa é uma fase que quer saber se o medicamento funciona. Então, a gente avalia o desempenho desse medicamento nessas pessoas na nossa amostra. E a gente testa também as doses terapêuticas que serão usadas na nossa pesquisa clínica. Por fim, a gente consegue avaliar, mensurar os efeitos colaterais do uso desse medicamento. Adiante, nós temos a terceira fase. A fase 3 é composta de grupos maiores, por volta de milhares de pessoas. Nessa fase, a gente quer saber se o uso do medicamento dá ao quadro do paciente alguma melhora, se esse funcionamento tem um impacto positivo no prognóstico e na apresentação do desfecho do paciente ou não. Então, nessa fase, a gente também consegue mensurar prevalência de reações adversas e, por fim, é muito importante dizer que essa fase que vai dizer se o medicamento pode ou não ser comercializado. Então, falando positivamente, a fase de aprovação do tratamento. Pode ser que não, né? Pode ser que não dê certo a nossa hipótese, mas, via de regra, essa é a fase que diz se o medicamento pode ir para o mercado ou não pode. A seguir, a gente tem a quarta fase e última,
que é uma fase de mundo real, uma vez que o medicamento já está no mercado, já está sendo utilizado pelo nosso público-alvo, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas, né, do público do mundo real, e a gente quer saber, na comercialização, após a comercialização, como essa droga funciona, uma vez que ela já está exposta a todas as variáveis às quais ela não estaria exposta na nossa pesquisa. Como, por exemplo, quando a gente faz a amostragem, pode ser que a gente não inclua pacientes que tenham outras doenças, outras comorbidades, que façam uso de outros medicamentos. E pode ser que haja uma interação e que essa interação cause outros efeitos ou que o medicamento deixe de funcionar. Então, tudo isso é avaliado no mundo real, uma vez que o nosso público está exposto a variáveis, a confundidores em que a nossa amostra não estava na pesquisa. E a gente tem um conceito nessa fase muito importante, que é o de farmacovigilância, que monitora e mensura a prevalência e também incidência de efeitos adversos, que a gente não quer ver correlacionados ao uso do nosso medicamento. Então, a gente tem também um conceito, devido à farmacovigilância, de benefício, se vale a pena, se forem apresentadas consequências muito ruins, efeitos muito graves adquiridos conforme o uso do medicamento, se vale a pena, em vista desses efeitos, a gente continuar comercializando o medicamento, apesar do benefício que ele já trouxe. É importante dizer também que, após concluídas todas essas fases, existem medicamentos, né, e as instituições que liberam, né, como a Anvisa, como a FDA, que consideram que não só uma pesquisa é suficiente para dizer se esse medicamento é eficaz ou não. Então, é possível que sejam necessárias mais de uma pesquisa, 2 ou 3, para, sim, ser liberada a comercialização do medicamento. E, por fim, a gente pode, nessa fase, avaliar o uso desse medicamento para outros fins terapêuticos. Essa é uma fase muito boa, que pode ser feita também como estudo observacional, para correlacionar, não inferir causalidade, mas correlacionar, por exemplo, a melhora de um outro desfecho associado ao uso desse medicamento. Então, essa observação, essa relação, pode ser usada como base e hipótese para outra pesquisa clínica, né, para avaliar outro uso terapêutico para a mesma droga. Por fim, a gente tem aqui um mnemônico para lembrar de qual objetivo, né, específico de cada fase. Então, na fase 1, a gente tem o S de Security, fase que preconiza, que é avaliar a segurança do medicamento. A fase 2 de Work, que aqui quer saber se melhora, ou se funciona, se o medicamento funciona. A fase 3 de Improvement, aí sim, melhora, se o uso do medicamento implica alguma melhora. E a fase 4 de Market, mercado, uma vez comercializado esse medicamento, como ele se comporta. Agora, estabelecida a pesquisa clínica, entram 2 conceitos muito importantes, de eficácia e efetividade. Porém, eu estou com um probleminha, eu acho que eu esqueci o que significa, e eu vou precisar de uma ajuda de 2 ligantes para dizerem para mim qual a diferença entre eficácia e efetividade. Então, Luiz, Vago, Luiz Fernando, vocês estão aí para me ajudar? Opa, eu tô sim. Vou começar falando então, certo? Pode, um pode complementar o outro. Pronto. De uma forma geral, eficácia tenta ver se o medicamento funciona, por exemplo, em um cenário ideal. Então, avaliar o funcionamento em um cenário controlado, que tenha, inicialmente, tente avaliar a validade interna primeiro de um estudo, por exemplo. E efetividade seria mais em relação ao cenário real, em que avaliaria outras variáveis, como, por exemplo, entraria também questão de custo, se ele seria aceito pela população, algo nesse sentido. Quer complementar, Luiz? Certo. E também o conceito de efetividade, ele é muito associado à validade externa. E eu acho que um ponto importante que não está dentro dessa pergunta, mas eu acho que é interessante colocar, seria o conceito de eficiência, que é a gente pensar isso relacionado aos recursos que geram. Então, às vezes, o medicamento, ele tem uma eficácia, ele tem uma efetividade, mas pelos custos que eles geram, ele não é tão eficiente, assim. Orgulho do CCCP. Parabéns, meninos. Adorei as respostas de vocês. Mas a gente vai aqui agora dar uma amarradinha de conceitos para todo mundo, né? Já que todo mundo não é igual o Luiz Fernando, Luiz Vaga, assim, né? Enfim,
Para eficácia, eu coloquei aqui uma imagenzinha para vocês do que seria uma representação de laboratório. Então, um ambiente clínico associado a uma balança, que seria um ambiente balanceado, controlado, em que a gente tem, na medida do possível, controle e administração das variáveis. Então, a gente escolhe o público que a gente quer, dando ao nosso estudo uma maior validade interna, como o Vago falou, uma vez que os confundidores estão, né, mais neutralizados. Então, um ambiente mais ideal, mais controlado, que a gente tem controle da intervenção, das variáveis, a partir da escolha, né, do nosso público. Então, seria um estudo, uma coisa que a gente obtém na liberação do medicamento, né? Já a efetividade, a gente tem aqui uma imagem de um planetinha, né, um mundo, então, mundo real, também como o Vago falou, uma vez que o medicamento está liberado, está por aí, né, sujeito a todas as variáveis que a gente tentou controlar no ambiente clínico, a gente quer saber se ele funciona mesmo assim. Então, um ambiente que funciona no mundo real, não mais o cenário ideal, é um medicamento eficiente. Eficiente não, meu Deus. Efetivo. Efetivo. Eficiente é o conceito que Luiz Fernando falou de eficiência. É um medicamento efetivo. O medicamento que funcionava no ambiente ideal era um medicamento eficaz. Então, uma balancinha descontrolada, as variáveis sobre as quais a gente não tem mais controle. Então, é importante associar eficácia com fase 3, ambiente controlado, e efetividade, um medicamento efetivo, com fase 4, um ambiente de mundo real menos controlado. Ok, munidos disso, nós vamos agora saber um pouco mais sobre a metodologia específica, né, para a pesquisa clínica. Então, a gente tem estudos experimentais e estudos observacionais. Então, nos estudos observacionais, a gente vai falar especificamente sobre os problemas de vieses. Antes disso, a gente tem aqui uma pirâmide de evidências específica para tratamento, tá? Essa pirâmide vai variar conforme o objetivo da sua pesquisa e o que ela quer saber. Então, para tratamento, via de regra, os estudos com maior validade científica, né, que a validade científica cresce daqui de baixo para cima, são os ensaios clínicos randomizados. E todos esses que são estudos observacionais estão, via de regra, mais abaixo. Porém, como essa é uma pirâmide atualizada, uma pirâmide fluida, existem pontos em que o estudo de coorte, por exemplo, teria maior validade científica do que o ensaio clínico randomizado. Ok. Agora, por que o ensaio clínico randomizado está acima dos observacionais? Vamos falar primeiro dos observacionais. Quais são as características deles? Eles não possuem intervenção administrada ou escolhida pelo pesquisador. Eles são descritivos ou analíticos, depende muito do estudo observacional que você vai escolher, por exemplo, um coorte transversal é mais descritivo e uma coorte é mais analítica. Eles têm uma maior viabilidade de custos, né, de escolha da população, então tudo isso faz com que seja um estudo mais fácil de ser realizado. E é mais voltado para a validação externa. Isso porque o nosso público vai ser um público mais heterogêneo. Então, terá mais confundidores, isso faz com que a nossa pesquisa possa ser mais generalizada para diferentes populações. Isso que faz com que seja uma validação externa maior. Agora, falando dos vieses. Quais são os problemas desse estudo? No estudo observacional, a gente não tem uma randomização. E a falta da randomização, que visa equilibrar esses confundidores, como eu falei para vocês, tornar o nosso público, a nossa amostra mais homogênea, essa consequência de não haver randomização traz um viés de amostragem, que seria a chance, né, de uma pessoa, um paciente, ser alocado para um braço maior do que ser alocado para outro braço. Então, não tem chances iguais, aleatórias, e um viés de confusão, que é justamente por não ter equilíbrio dos confundidores. Gera esse viés, esses dois vieses. O não cegamento traz viés de atrito, isso porque uma vez que o paciente sabe que não está sendo parte do braço de tratamento e sim parte do braço de controle, pode ser que ele não veja mais sentido em fazer parte da pesquisa. Então, há um defasamento, né, de pessoas que abandonam o estudo. Viés de desempenho, uma vez que o paciente sabe que está no braço de intervenção ao invés no braço de controle, pode ser que ele manipule o seu comportamento em vista de como ele agiria normalmente no mundo real. Então, uma maior rigorosidade de tomar um remédio nos hábitos alimentares, saudáveis, etc. e tal. Isso gera viés. E o viés de aferição, uma vez que o pesquisador sabe em qual lugar está cada paciente, pode ser que ele seja mais tendencioso ao analisar resultados de estudos, ao conduzir perguntas e respostas, e isso também gera um viés.
E, por fim, a não prospectividade. Estudos de ensaio clínico randomizado são, por definição, estudos prospectivos. Já em estudos observacionais, a gente pode ter estudos não necessariamente prospectivos, né? A gente pode ter retrospectivos também, ou um corte da realidade. E isso faz com que a gente dependa de dados passados. Então, prontuários, que pode ser que não tenham informações que a gente quer, ou estejam erradas, né, não verossímeis, e depender de informações de memória de pessoas, né? Então, quantos cigarros eu fumava 20 anos atrás? Então, tudo isso gera um viés, que seria um atrito, né, entre a realidade e o dado que a gente coleta. Por fim, eu trouxe aqui para vocês 2 referências muito legais sobre erros sistemáticos, que são os vieses, já que a gente não tinha o foco de aprofundar nesse tema. Nós temos uma sessão do semestre passado sobre esse tema e um texto no site da LEC, no blog também sobre esse tema. Então, estão aí os QR Codes para vocês. Por fim, chegamos nele, no ensaio clínico randomizado, aquele que está no topo da pirâmide de evidência científica para tratamento, que é o padrão ouro para o desenvolvimento de novos medicamentos, novas drogas. Mas eu queria saber, antes da continuidade, de vocês, por que vocês acham que esse é um estudo padrão ouro? Eu queria saber de Jackson Pedro e de João Pedro. O que faz do ensaio clínico randomizado padrão ouro? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Dá para ouvir direito? Não, então beleza. Eu acho que assim, essa resposta, né, ela pode ser bem ampla, acho que tem muito o que discutir, mas acho que a gente, para ser mais conciso e mais direto aqui na sessão, acho que dá para a gente dizer que todas essas características que você trouxe anteriormente, né, que diferem esse estudo observacional do estudo do ensaio clínico randomizado, faz com que o ensaio clínico randomizado tenha menos vieses, né? Então, eu acredito que principalmente a randomização é uma característica que evita, né, esses vieses, e a partir daí a gente consegue visualizar melhor, visualizar de forma mais clara a relação entre o tratamento e o desfecho. Então, acredito que é isso, minimização de vieses através dessas características que você citou, né, randomização, cegamento, etc. Só vou reiterar o que o João falou em relação a controle de confundidores também. Porque como a gente vai estar controlando muito mais a intervenção e também que vai estar sendo analisado, consegue ter uma melhor predição e também uma melhor análise de que vai estar sendo o fator que vai estar realmente predizendo aquele desfecho. Mais sobre isso mesmo. Tá bem, obrigada, meninos. Adorei a resposta de vocês. Vocês pegaram realmente no ponto em que eu queria apresentar. Então, muito obrigada. Tudo isso, o ensaio clínico randomizado é um estudo mais robusto para validação científica. Por quê? Porque ele é mais confiável para inferir causalidade. Como que ele é mais confiável para inferir causalidade? Ele apresenta todas as características para diminuir os confundidores e tornar o nosso estudo mais factível. Então, como um detalhamento do ensaio clínico randomizado, a gente tem aqui todo estudo que, como, né, lei da ciência, quer testar uma hipótese. Então, todo bom estudo começa a partir de uma boa pergunta de pesquisa. E a pergunta de pesquisa é composta por esse mnemônicozinho aqui. Então, P de população, I de intervenção, C de controle, O de outcome ou desfecho e T de tempo. As características, como os meninos muito bem falaram, que fazem do ensaio clínico randomizado um estudo mais robusto, mais confiável para inferir causalidade, são justamente essas que eu já apresentei. Então, a presença do cegamento evita o efeito Hawthorne, que é, como eu citei, um viés de desempenho. Esse efeito diz propriamente do pesquisador ao conduzir exames, interpretações, perguntas, conforme o interesse, né, ao saber que o seu paciente está na intervenção ou no controle, então ele pode conduzir as respostas dos resultados do grupo de intervenção, porque é mais interessante para ele. E a perda de segmento, como a gente já discutiu, como viés de atrito. Permite, por sua vez, o cegamento, o efeito placebo, que é uma coisa que a gente quer. Por quê? Ao não saber em que grupo você está alocado, há uma tendência maior dos pacientes da nossa amostra de seguirem corretamente, né, o que está acontecendo. Da mesma forma, quem está no braço de intervenção é igual a quem está no grupo controle. Então, não existe essa diferença, né, do que você faria, de como você agiria em relação ao mundo real. E se o paciente apresentar melhora, mesmo estando no grupo controle, uma das demonstrações de que o nosso medicamento não funcionaria. Então, o efeito placebo permite ter uma comparação maior entre os braços de intervenção e de controle. A gente tem a randomização, que é muito importante, e que a gente tem 3 conceitos relacionados a ela. A ocultação de alocação, que é
o pesquisador não saber, antes da randomização propriamente dita, para que braço o paciente está sendo alocado. Então, não é ele quem encaminha e não é ele quem faz a randomização, ele simplesmente não sabe. E a segunda é a randomização centralizada. Por que centralizada? Não é o pesquisador que faz a randomização. O ideal é que exista uma central para isso e que o pesquisador apenas encaminhe o paciente da amostra para essa central e a central, por sua vez, aloca o paciente em qual braço. Então, esse dado fica salvo com ela. E, por fim, cega de cegamento. Por quê? Não faz muito sentido a gente usar o acaso ao fazer a alocação dos pacientes e depois submeter a nossa pesquisa ao viés, né? Todos eles devidos ao não cegamento. Então, uma boa randomização anda acompanhada de bom cegamento, para não haver, né, condução e indução de resultados errôneos, conclusões errôneas. E, por fim, o registro é muito importante. Como assim registro? Submeter a metodologia da sua pesquisa a um banco de dados de registro de metodologia de pesquisa. Por que que isso é bom? Por que que isso contribui para a robustez do ensaio clínico randomizado? Evita spin. Spin é também o viés, chamado viés de distorção. Por que isso? Porque uma vez que os resultados não sejam tão bons como a gente gostaria para o nosso medicamento, para a nossa hipótese que está sendo testada, existe uma tendência, né, de algumas pessoas de conduzirem, distorcerem os resultados conforme é mais favorável para eles, né, para o bom desempenho do medicamento. Então, trocar um desfecho primário que não teve um bom resultado por um desfecho secundário, dizer que aquele seria o primário desde o início. Então, esse registro dá uma ideia para a gente do que realmente os pesquisadores queriam fazer antes da pesquisa e antes dos resultados apresentados. Então, a gente tem um controle maior do que está acontecendo e de qual era realmente a pesquisa e o que ela queria avaliar. Por fim, eu trouxe aqui para vocês também, como o objetivo era fazer um detalhamento de tudo, e não um apanhado geral, e não de coisas específicas, referências de textos do nosso blog também, da Academia FMB, sobre perguntas de pesquisa, cegamento e randomização. Estão aí os QR Codes para vocês. Pronto, pessoal. Eu acho que já ficou boa noite a todos. Eu acho que já ficou bastante claro pela fala de Rebeca, que tem toda um overview sobre a metodologia, que esse é um tema extremamente extenso. E agora a gente vai partir para uma segunda etapa, que é fazer um overview sobre alguns aspectos estatísticos que são bastante relevantes quando a gente pensa em ensaio clínico randomizado, que é o principal estudo, como Isabelle bem justificou, a respeito de tratamento. Pode passar, Isabelle, por favor. Então, para isso, a gente vai discutir 5 tópicos: intention to treat per protocol, medidas de associação, como apresentá-las através de intervalo de confiança, principalmente, estudos de equivalência e não inferioridade comparados a estudos de superioridade, e um pouco sobre a aplicação clínica desses estudos no contexto da prática. Pode passar. Então, vamos começar falando sobre esses métodos de análise de ensaio clínico randomizado. E a gente vai tratar aqui de 3 deles. O primeiro é o método de análise de ensaio clínico randomizado por intention to treat, intenção de tratar. Para cada exemplo, para cada método, eu vou trazer um exemplo e a definição em seguida. Então, vamos pensar na seguinte situação. O paciente Mário é alocado no grupo intervenção, assim como a paciente Carla. Mário seguiu o protocolo de intervenção certinho. A Carla desviou do protocolo de intervenção. Como que eu analiso cada um dos dois? No intention to treat, ambos são analisados como participante do grupo intervenção. Ponto. Portanto, intention to treat tem como definição analisar todos os participantes conforme eles foram alocados, mesmo que haja abandono ou desvio do protocolo. Em seguida, a gente tem o método per protocolo. Mário, grupo intervenção, seguiu o protocolo de intervenção. Carla, alocada no grupo intervenção e teve o desvio do protocolo. Nesse caso específico, que é per protocolo, ou seja, por protocolo, Mário seria analisado como pertencente ao grupo intervenção, afinal ele foi alocado ali e seguiu o protocolo, e Carla, por ter desviado, é excluída da análise. A terceira situação, a definição, portanto, de per protocolo é que inclui apenas os participantes que estritamente seguiram o protocolo para os grupos aos quais foram alocados. Em terceiro lugar, a gente tem o método as treated, que nem é muito dito, porque vocês vão perceber o problema dele. Mário é alocado no grupo intervenção, segue o protocolo de intervenção, é analisado como participante do grupo intervenção. Carla é alocada no grupo intervenção,
desvia desse protocolo e segue o protocolo do grupo controle. E ela é analisada como participante do grupo controle. Então, o que acontece no método S-Treat? Por definição, ele analisa todos os participantes que receberam dos protocolos pré-determinados, intervenção ou tratamento, independente da alocação. Se o S-Treated faz isso, para que randomizar, para que a gente fazer essa alocação aleatória? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com o S-Treated. O uso de Intention to Treat per protocolo a gente vai discutir em seguida. Sobre medidas de associação e seus significados. Para isso, a gente vai apresentar um artigo de forma bem breve, que foi publicado há 2 semanas, no final de outubro, no New England, falando sobre dupla antiagregação plaquetária para pacientes depois de colocarem stent. E esses pacientes tinham alta chance de sangramento. E aqui que eles viram? O tratamento habitual, que foi o controle, é usar esses 2 antiagregantes plaquetários por 6 meses. E eles estavam propondo uma nova intervenção, que seria usar por 1 mês a dupla antiagregação plaquetária e nos 5 meses consecutivos um único antiagregante plaquetário. Quais desfechos eles analisaram? Pode passar o slide, por favor. Eles analisaram efeitos clínicos adversos, no geral, ou seja, morte por qualquer causa, infarto, AVC e sangramento. Eventos cardíacos ou cerebrais que eles consideraram relevantes, e aí foi um desfecho composto por morte por qualquer causa, infarto e AVC, e eles também analisaram exclusivamente o sangramento. Se a gente fazer essa dupla antiagregação por 1 mês ao invés de 6, geraria menos sangramento. Então, a gente vai se prender aqui a esse desfecho de sangramento para criar uma tabela de contingência. Porque sempre que a gente fala de medida de associação, para ensaio clínico randomizado, é importante a gente pensar nessa tabela de contingência, que é quando a gente tem 2 grupos, então o grupo controle, que é 6 meses de tempo, e o grupo intervenção, que é 1 mês de tempo de dupla antiagregação. E um desfecho binário. Então, sangrou sim ou não. Na tabela de contingência, a gente consegue visualizar quantos pacientes tiveram cada desfecho em cada grupo. Isso torna isso bastante intuitivo, bastante fácil da gente fazer alguns cálculos que são também bastante simples. E esses cálculos que a gente faz, eles recebem, na sua maioria, o nome de risco. Risco é a probabilidade de ocorrência de um certo desfecho, variando de 0 a 1, que pode ser apresentado como de 0 a 1 ou através de porcentagem. O primeiro risco, que é o mais difundido, é o risco relativo, dado pela fórmula risco no grupo intervenção sobre risco no grupo controle. Então, para esse exemplo, para aquela tabela de contingência de sangramento e tempo de dupla antiagregação, a gente tem o risco em se usar 1 mês de dupla agregação, foi 148 sobre 2.295, gerando um risco de 6,45. Já o risco, utilizando 6 meses de dupla antiagregação, seguindo 211 sobre 2.284, foi de 9,24. Risco relativo, portanto, é você colocar um risco sobre o outro. Se não tivesse diferença, se os 2 riscos fossem iguais, a gente esperaria um risco relativo de 1. Como tem uma diferença, a gente percebe que houve uma redução desse risco. Pode passar. Essa redução desse risco ela pode ser quantificada de forma relativa ou de forma absoluta. A redução relativa do risco é dada por o que a gente consideraria nulidade, que seria 1, menos o nosso risco relativo encontrado. Portanto, a gente teria uma redução do risco relativo, nesse caso, de 0,302. Em seguida, a gente tem a redução absoluta do risco, que a gente não vai usar mais aquele risco relativo que a gente já tinha calculado, mas sim o risco absoluto de cada grupo. Então, a gente começa colocando o risco do grupo controle menos o risco do grupo tratamento. 9,24 menos 6,45, tendo uma diferença absoluta no risco de 2,79. E essa redução absoluta no risco ela é bastante utilizada quando a gente vai fazer o cálculo do número necessário para tratar. Esse número necessário para tratar, que é dado pela fórmula 1 sobre redução absoluta do risco, quando ela é dada de 0 a 1, ou se for dada em porcentagem, 100 sobre redução absoluta do risco, quantifica o número necessário de pacientes que precisam ser tratados para prevenir um desfecho indesejado por conta da intervenção. Então, naquele caso que a gente tinha uma diferença absoluta de risco
de 2,79%, a gente chegou num NNT de 36. Ou seja, eu precisaria tratar 36 pessoas por um mês para evitar que uma sangrasse por conta dessa dupla antiagregação. Então, percebam que o meu desfecho e a minha intervenção são bem importantes na hora de eu raciocinar a respeito do número necessário para tratar. E é esse raciocínio do desfecho que eu emprego para comparar o número necessário para causar dano, ou Number Needed to Harm, NNH. O cálculo é muito semelhante, a diferença é qual desfecho eu estou utilizando, que é um desfecho efeito colateral. Então, ele quantifica o número de pacientes que precisam ser tratados para um paciente sofra com efeitos colaterais por conta da intervenção. Portanto, o que eu quero? Eu quero o menor NNT possível e o maior NNH possível. Eu quero tratar 2 pacientes e um não sangrar, para mim isso vai ser bom, e eu quero tratar 1000 pacientes para só um ter um efeito adverso. Então, quanto maior NNH, maior NNH melhor, menor NNT melhor. Eu vou apresentar agora uma outra medida que é bastante utilizada em ensaios clínicos, que é o Hazard Ratio. O que a gente precisa levar de Hazard Ratio daqui é que Hazard Ratio leva tempo de segmento em consideração. Ele é calculado, portanto, a partir do cálculo do Hazard de cada grupo. Hazard do grupo intervenção, Hazard do grupo controle. Então, ele é o número de indivíduos com desfecho sobre o tempo de acompanhamento e eu comparo os dois grupos. Aí eu chego num ratio, Hazard Ratio. Sabido isso, a gente pode avançar para o próximo tópico, que fala sobre intervalo de confiança e valor de P. Antes de eu discutir esse tópico, eu gostaria de perguntar para a Thaís. Thay, você prefere, quando você vai apresentar ou ler um artigo, os resultados através de valor de P ou intervalo de confiança? Justifique. Aquela famosa frase no final que todo mundo gosta. Justifique, né? Então, pra ser sincera, eu nunca vi algum resultado, né, que tenha sido reportado com um intervalo de confiança de forma isolada. Porque o intervalo de confiança, ele sempre vai falar, né, sobre o grau de confiança que você tem em uma determinada medida. Então, seja ela um odds ratio, um hazard ratio, enfim. Então, já por aí, né, se a gente comparar junto com o valor de P, a gente já sabe que não dá para interpretar o intervalo de confiança desassociado do valor de P, vamos dizer assim, nesse contexto. E o contrário também é verdadeiro. Então, não dá para a gente interpretar o intervalo de confiança de forma separada do valor de P e nem o valor de P separado do intervalo de confiança. Então, acredito que a resposta seria os dois. Né? Certo. Ok. Os dois, mas a gente precisa prestar bastante atenção em qual informação cada um deles nos fornece, certo? Nesse sentido, de tentar promover um dos dois que fizeram essa publicação chamada Retired Statistical Significance, por mais de 800 autores. Que a gente sabe que hoje o valor de P ele é super valorizado. E essas medidas de associação com seus respectivos intervalos de confiança estão ganhando cada vez mais espaço, mas ainda são subvalorizados. Qual a implicação disso quando a gente está olhando um resultado comparando intervalo de confiança e valor de P? Vamos olhar aqui para esse gráfico. A gente tem 2 intervalos de confiança, o azul e o vermelho. A bolinha central é a estimativa pontual, ou seja, é o melhor palpite que aquele pesquisador dá a partir da amostra dele para representar o valor real que ele está procurando. O intervalo de confiança, geralmente de 95%, diz com 95% de certeza onde está aquele valor real. Quando a gente olha o azul e o vermelho, a gente percebe que o azul, o intervalo de confiança, ele é menor e o vermelho ele é maior. Então, o azul ele é mais preciso e o vermelho ele é mais amplo. Quando a gente olha, entretanto, para a estimativa pontual, que é essa bolinha, a gente percebe que os dois têm uma mesma estimativa pontual. Então, os dois chegaram no mesmo melhor valor para representar aquela população. Quando a gente encara isso através dos extremos dos intervalos de confiança, a gente percebe que no azul, os dois extremos, superior e inferior,
eles ultrapassam a linha da nulidade, que seria aquela linha contínua. O vermelho não consegue ultrapassar por completo essa linha da nulidade, apesar de ter a mesma estimativa pontual. Nesse sentido, quando a gente fosse aplicar o conceito de valor de P, de significância estatística, de forma dicotômica, a gente perceberia que o azul seria considerado estatisticamente significante e o vermelho seria considerado estatisticamente não significante. É importante o valor de P, ninguém está pedindo para abandonar o valor de P, mas para a gente raciocinar sobre seu uso e raciocinar sobre o uso do intervalo de confiança. Foi visto que mais da metade dos artigos em 5 jornais com grande impacto, entre 791 artigos, apresentavam a interpretação estatística de forma incorreta. Então, o que eu devo fazer? Qual é a minha recomendação? Os autores do artigo, do Retard Statistical Significance, recomendam que nós, enquanto autores, devemos escrever as implicações práticas de todos os valores no intervalo, a estimativa pontual, principalmente, e o seu limite inferior e superior. Pode passar. A gente vai continuar aplicando esse conceito de intervalo de confiança agora quando a gente fala de equivalência e não inferioridade. E para explicar equivalência e não inferioridade, eu vou usar esse gráfico aqui, que deu um pouquinho de trabalho para copiar, para não ficar desfocado, mas tudo bem. E a gente vai analisar esse gráfico de baixo para cima, só para ser diferentão. Então, vamos lá. Vamos considerar primeiro a linha da nulidade, que é essa linha contínua, e a gente tem uma linha pontilhada para cima, uma linha pontilhada para baixo. Cada linha pontilhada seria aquilo que teria um impacto clínico importante. Então, a nulidade para cima, que favorece o tratamento, é aquela que o tratamento testado está impactando positivamente, está melhorando muito na minha prática clínica, e o inferior, ele está piorando muito, mais do que eu consideraria como normal. Em estudos de superioridade, é claro que a gente vai procurar sempre essa melhora, e a gente vai ter um estudo de superioridade positivo, quando ele não encosta na nulidade, e ele, teoricamente, é clinicamente favorável. Em seguida, a gente tem os estudos de equivalência. E aqui eu trouxe 4 situações de estudos de equivalência que a gente poderia ter como resultado. Ali na linha C, a gente percebe um estudo de equivalência com uma estimativa pontual que difere da nulidade, com intervalo de confiança que não encosta na nulidade, mas continua sendo considerado como equivalente, porque ele está dentro daqueles parâmetros que os pesquisadores inicialmente preconizaram como igualdade. O mesmo acontece na linha E. Na linha E, a gente percebe que também tem uma estimativa pontual inferior, o intervalo de confiança abaixo da nulidade, mas ainda está dentro dos parâmetros pré-determinados. Na linha D, é uma equivalência quase absoluta, porque a gente tem, inclusive, a estimativa pontual exatamente na nossa nulidade. Mas, na linha F, o que a gente percebe é que a gente tem um intervalo de confiança que ele ultrapassa, não importa se para cima ou para baixo, ou seja, se para pior ou para melhor, o que os pesquisadores consideraram como igualdade. E, portanto, esse estudo de equivalente seria mostrado que os 2 medicamentos não são equivalentes, sem dizer se é superior ou inferior. Em seguida, a gente tem a não inferioridade, que não recorre no mesmo problema da linha F. O estudo da linha F, se fosse considerado como não inferior, que é o que acontece na linha A, ele seria positivo. Afinal, eu só não quero saber se ele é pior. Se ele for melhor, tudo bem. Se ele for igual, tudo bem. Ele só não pode ser pior. E esse é o conceito de não inferioridade, e é por isso que B, tendo o limite inferior do intervalo de confiança para baixo da linha pontilhada, é tido como negativo. Pode passar rapidinho. Agora, vamos fazer um exercício. Quando eu apresentei esse artigo da dupla antiagregação plaquetária para vocês, a gente viu que eu tinha 3 desfechos. Aqui a gente vai considerar o desfecho 2 e o desfecho 3, ou seja, eventos cardíacos ou cerebrais relevantes e sangramento clinicamente relevante. Ele não quer que usar um mês de dupla antiagregação tenha mais AVC, tenha mais infarto, tenha mais morte por qualquer causa, e ele quer menos sangramento no grupo que usa um mês. Quando ele fez os resultados,
Então, vamos olhar agora para o segundo bloco de colunas e para o terceiro bloco de colunas. Ele percebeu que foi muito similar no grupo 2 e que diminuiu bastante o sangramento no tratamento abreviado, né? Aí eu vou perguntar para João Pedro e Jackson, de novo, que já participaram, e se Thaís quiser contribuir, se vocês fariam essa análise utilizando não inferioridade, equivalência ou superioridade? Para o contexto 2 e para o contexto 3. Para o contexto 2, parece que o mais indicado seria na inferioridade, mostrando até que está bem semelhante em relação a um ao outro. Já o 3, como também está o mesmo modelo assim, que realmente o método que está sendo testado está sendo inferior ao método que está sendo analisado, seria também de na inferioridade. Minha vista. João? Eu concordo com o Jackson, Pedro. Eu vou nessa linha também. Certo. Desculpa. Eu discordo um pouco. Eu achei que, no segundo caso, ele está testando superioridade, porque ele quereria que sangrasse menos, né, do que o padrão. O sangramento é o terceiro caso. O terceiro caso. Certo. Então, no terceiro caso, eu achei isso. Ok. Então, vamos ver como é que os autores fizeram essa análise. Pode passar? Eles fizeram tanto análise de todos os desfechos, quanto análise de eventos AVC, infarto e morte por qualquer causa, da forma não inferior. Então, eles diminuíram o tempo de tratamento, eles só não queriam que piorasse esses desfechos. E eles diminuíram esse tempo de tratamento esperando que sangrasse menos. E, por isso, o sangramento foi um estudo de superioridade. Outro ponto relevante para a gente fazer um gancho com um assunto que foi visto anteriormente, que foi o método de análise estatística, não inferioridade eles analisaram com per protocolo e superioridade eles analisaram com intention to treat. Para saber mais sobre o assunto, a gente também já tem sessão no YouTube falando especificamente sobre os assuntos, sobre intention to treat, per protocolo, e por que não inferioridade e superioridade, a gente tem essas escolhas. Apesar de não inferioridade, ele ter apresentado os resultados tanto intention to treat quanto per protocolo. Pode passar. Por último aqui, a gente só vai tentar fazer uma contextualização com a aplicação clínica, né, desses estudos de tratamento. Quando a gente pega um medicamento e dá para o nosso paciente, não significa que a gente vai ter o desfecho que é esperado para quando se usa aquele medicamento, aquela intervenção. Um exemplo clássico que a gente está vendo e que está vendo bastante, que muita gente não consegue entender, é a vacina. Que a vacina demonstra que reduz mortalidade, apesar de ter gente que toma a vacina e morre. Aí, a hora que tem uma pessoa que toma a vacina e morre, as pessoas entendem como, portanto, a vacina não funciona, aquele estudo é mentiroso. Como que tem essa diferença entre o que a gente vê num estudo e o nosso paciente na nossa frente? 4 importantes perguntas que o Fletcher traz são: avaliar se o tratamento é eficaz para qualquer paciente, ou seja, é um estudo bem conduzido, positivo, que realmente mostrou que diminui aquele desfecho que você estava esperando. Em seguida, avaliar se ele é efetivo para pacientes como que está na minha frente. Esse paciente na minha frente, ele é similar àquele do estudo? Lembrando que a medicina baseada em evidências e seus princípios, principalmente o princípio da complacência, ajuda a gente a estender aquilo que é critério de inclusão e exclusão dos estudos. Mas é importante a gente levar isso em consideração. Em terceiro lugar, será que esse tratamento está funcionando no meu paciente depois de eu administrá-lo? Essa reavaliação constante faz parte do processo de tratamento, não é um momento isolado. E essa reavaliação constante faz parte também dela a avaliação dos riscos e dos desconfortos que o paciente pode sentir. E será que esses riscos e desconfortos, eles superam os benefícios? Porque se superam, eu devo, prestar atenção, mudar, adotar outra estratégia. Agora, se os benefícios continuam superando riscos e desconfortos, talvez valha a pena manter. Nesse raciocínio, a gente também, só pensando sobre risco-benefício, a gente tem que lembrar que, tanto na análise macro, ou seja, nível de estado, é feita
verificação por agências regulatórias, pela indústria farmacêutica, mas a gente, na prática, também precisa fazer essa avaliação de risco-benefício e reportar eventos adversos. Sobre generalização do que é encontrado em ensaios clínicos randomizados, teve esse estudo aí publicado em 2018 no Journal of Clinical Epidemiology, que trouxe um resultado chamativo, que falou que ensaios clínicos randomizados de revistas como BMJ, JAMA, Lancet e New England possuíam a capacidade de generalização dos resultados bastante limitada, principalmente por limitações na hora de reportar a tabela 1, por exemplo, que é quando a gente descreve as características, que era difícil conferir qual era a capacidade de generalização daquele estudo a partir do que estava escrito, pelo menos no artigo, por conta dessa falta de oportunidade do relato. Então, pensar no relato é muito importante quando a gente pensa também em tratamento. Trago aqui agora um último aspecto para a gente fazer uma discussão, que são os trials N of 1, que é quando a gente emprega em ordem aleatória, tendo como amostra um único paciente, diversas intervenções, cada uma por 2 semanas. Então, eu randomizo a ordem das intervenções e não os pacientes, porque afinal só tem um. Idealmente, também cego, idealmente com desfechos duros, como a gente tem já nos ensaios clínicos consagrados. Quando eu aplico isso? Cenários de resposta imediata à intervenção, é importante, sem carry-over effect. Lembrando, eu vou trocar várias vezes esse tratamento. Então, se tiver esse carry-over effect, eu vou confundir a minha análise. A heterogeneidade do efeito do tratamento também é considerada importante na hora de eu aplicar esses trials N of 1. Ter uma doença crônica para dar tempo de realmente aplicar. E quando não tenho evidência robusta sobre como manejar aquele paciente. Então, tem surgido trials N of 1 em pacientes asmáticos, em pacientes com migrânia. E agora, trazendo o professor Guilherme para a discussão, professor, o senhor já viu ou o senhor consegue imaginar como a gente pode implementar trials N of 1 na prática clínica? Oi, Pedro. Primeira parte da pergunta é fácil. Não vi. Na verdade, você está me apresentando essa abordagem hoje. A gente conhece essa ideia de você fazer uma avaliação de pacientes sendo o grupo de comparação dele mesmo. Isso é uma abordagem que a gente já conhece há bastante tempo. Você tem um grupo de pacientes, você faz, por exemplo, hipertensos, trata com um tipo de medicação, deixa um período de washout ou de limpeza, digamos assim, e depois uma outra abordagem antihipertensiva e verifica qual das duas funcionou melhor no mesmo grupo. Isso é algo que é frequente. Trabalhar com um único paciente, eu não conheço, não tinha visto. Eu acho um pouco complicado porque você tem um potencial de variações casuais ou por outros fatores que temporalmente possam existir na vida desse indivíduo, e você com um só é difícil de fazer esse ajuste, né? Mas se você tem mais de um, como é o habitual, fazendo esse processo de comparar o grupo antes e depois, pelo menos não devem ser todos que estão sendo influenciados por outros fatores, né? Não sei o que você também pensa aí sobre. Não li nenhum artigo que tenha utilizado essa técnica. Eu vi que é uma técnica emergente ainda, professor, que eles estão tentando, inclusive, aderir a ela, as técnicas bayesianas de análise de dados, para já trazer um aspecto mais prático, mais clínico ali do momento para esses pacientes. Eu acho que é um tipo de trial também mais comum, além dessas doenças que se enquadram naquelas características, doenças mais raras em que você tem dificuldade para desempenhar ensaios. Acho que esse ponto pode justificar bastante, porque fica a me perguntar qual é a vantagem de fazer com 1 se eu puder fazer com 20, ou com 30, ou com 50, como hipertensão, por exemplo. Mas se você está diante de um cenário que é um agravo que você não tem pacientes suficientes, uma doença rara,
e você tem uma condição, digamos, você está com um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que você não tem muitos, e você tem condições de fazer uma abordagem por um período e observar como o paciente se comporta, depois usar uma outra abordagem e comparar a primeira com a segunda, você está diante de um cenário que talvez realmente tenha uma aplicabilidade interessante, né? Talvez essa fosse a resposta que você queria. Em que cenário que a gente pode aplicar esse tipo de intervenção ou de estudo de intervenção, né? Sim. Pedro? Só antes de você falar, Pedro, rapidinho, só gostaria de agradecer, porque daí a gente já encerra os slides, a gente pode discutir, acho que fica melhor. Gostaria de agradecer a sua participação do professor Guilherme. Pode passar, Isabela. E para conferirem a LAC nas redes sociais também, no Twitter, no Instagram e o nosso podcast. Aí, pode ir, Pedro. Não, na verdade era só para fazer 2 comentários rápidos, assim. Eu já vi algumas proposições em relação ao N of One Trial, não, tipo assim, como um modelo de randomização e repetição do tratamento. Então, seria você randomizar vários pacientes, como se fosse um estudo de crossover, só que ao invés de você simplesmente cruzar uma vez, você cruza múltiplas vezes, e você randomiza esses cruzamentos, entendeu? Digamos assim. Então, você poderia fazer isso com vários pacientes, e não com um único, apesar do nome N of One Trial. E eu já vi também o N of One Trial de literalmente você fazer isso na prática clínica, entendeu? Com o seu paciente como uma forma de identificar qual seria a melhor abordagem para ele, digamos assim, uma forma máxima da individualização. Inclusive, se eu não me engano, no livro da JAMA sobre de medicina baseada em evidência, que a gente já utilizou algumas vezes como referência. O User's Guide? O User's Guide, exatamente, estava me fugindo aqui o nome. Ele coloca o N of One Trial de forma assim, para individualizar tratamento como o topo da pirâmide de tratamento, inclusive, acima de ensaios clínicos randomizados, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que ele cita isso no capítulo de tratamento. A gente pode dar uma olhada depois. Mas eu acho uma abordagem interessante, assim, eu fiquei curioso quando eu li sobre. Então, eu já vi essas 2 formas, assim, você randomizar várias vezes, né, os cruzamentos entre grupos de pacientes, de forma que, digamos assim, você tentasse anular a história natural da doença, evitar esse problema que muitas vezes é você fazer um autocontrole, ou então utilizar como forma de individualizar para o paciente na prática clínica. Um comentário que talvez eu não tenha entendido no primeiro momento, Pedro, mas eu acho que agora fica mais claro que você está propondo, na verdade, fazer essa abordagem de alterar o tratamento diversas vezes sequenciais com o mesmo indivíduo, né? E aí eu acho que eu entendo também a fala de Pedro de por que essa metodologia seria talvez superior a um ensaio clínico randomizado, porque aqui você está utilizando a mesma pessoa, ou seja, você no fim vai ter vários indivíduos no grupo testando uma abordagem, depois testando outra, só que os diversos indivíduos são os mesmos indivíduos. Então, é como se você realmente estivesse ajustando, controlando para uma diversidade de variáveis aí, ambientais que vão ser semelhantes, genéticas vão ser exatamente iguais. Então, você controla mais para confundimento. A única diferença vai ser o que muda com o passar do tempo. Talvez as exposições de um dia para o outro, de uma semana para o outro, um mês para o outro, estresse, enfim, a felicidade, mas uma série de variáveis vão ser as mesmas, né? E você pode fazer essa abordagem. O lado negativo é que você tem que ter um plano de avaliação de análise interina bem forte, porque se você, de repente, tem uma percepção que uma abordagem é melhor que a outra, você não vai ficar, né, submetendo o indivíduo a trocar os tratamentos se, com algumas poucas trocas, você possa perceber que para aquele indivíduo, uma determinada abordagem é superior que a outra. Então, você tem que estar fazendo análises interinas programadas, né? Alguma coisa bem estratégica para evitar
de não oferecer o melhor tratamento para um paciente. Pessoal que é de fora sobre tudo, a gente inicia uma parte que é discussão e debate. Quem tiver alguma dúvida, tanto para o professor Guilherme quanto para a Isabela e Pedro, é só clicar aqui para levantar a mão que você vai ter o direito de fazer essa pergunta, beleza? Vou passar para a Isabela. Isabel. Então, meu Deus, eu tô me ouvindo aqui. Mas aí eu tenho uma dúvida sobre aquela questão de equivalência e superioridade, porque não necessariamente a gente vai buscar um medicamento superior àquele que já está no mercado. Então, por exemplo, vamos buscar o medicamento superior ao propanolol. Não necessariamente a gente vai buscar algo superior, mas talvez equivalente. Eu estava em dúvida, a gente define isso do medicamento ser superior, equivalente ou não inferior naquele momento do intervalo de confiança que Pedro Abad demonstrou naquele gráfico, ou depois? Tipo, eu fiquei realmente em dúvida se aquela superioridade de equivalência era em relação ao medicamento que já era padronizado ou em relação ao controle que pode ser um placebo, sabe? Não sei se fez muito sentido. Eu não entendi, Isabel, a sua pergunta. Assim, o momento da definição é a priori, entendeu? Então, você conhece a sua intervenção, você conhece o seu desfecho, e aí você já planeja, conhecendo o seu pico, você já planeja se vai ser um estudo de superioridade, equivalência e não inferioridade. Equivalência, sinceramente, geralmente, quando você lê os capítulos, eles citam equivalência, mas eles focam mais na não inferioridade, porque é mais interessante. Aí, Thay trouxe, acho que foi essa o sentido da sua pergunta para a Thay estar respondendo, mas se vocês souberem, quiserem responder, entenderam melhor a pergunta de Bel, fiquem à vontade. Eu não sei se foi exatamente isso que ela perguntou, mas era uma dúvida que eu tinha também, e aí eu só fui entender quando eu fui olhar nas hipóteses, né, do estudo. No caso, tem tanto para o de não inferioridade quanto para o de equivalência, é definida uma margem que, tipo, se o efeito do medicamento, né, que você está testando for igual ou superior ao em comparação, né? Dentro daquela margem pré-definida, você considera ele como não inferior ou como equivalente. Aí a comparação, no caso, é feita com relação ao efeito do medicamento, ao efeito do medicamento padrão, tendo como referência essa margem, entendeu? Eu não sei se é isso que você perguntou. É isso, Bel? Mais ou menos, tipo, eu ainda não entendi, então, se a gente já define nas hipóteses a utilidade daquele gráfico que Pedro apresentou, que tem aquelas 3 linhas e tinha um deltazinho no gráfico. Isso, se o estudo vai ser de equivalência, não inferioridade ou superioridade é definido na hipótese. Provavelmente você parte, né, você define esse desenho de estudo a partir de estudos anteriores. Então, pode ser que aquele gráfico possa ser uma informação vinda da literatura, não sei, de um estudo anterior. E aí você define a sua hipótese, inclusive para calcular a margem, você precisa de dados como aqueles que estavam no gráfico. Entendi. Beleza. Obrigado. Entendi. Uhum. Obrigado, Thay. E Pedro também. Nada. Professor Pedro e Isabela, queria primeiramente te parabenizar, né, pela condução da sessão, foi excelente. E na parte assim de intervalo de confiança, me surgiu sempre uma dúvida, não no conteúdo que foi ministrado, que foi muito bom, mas que às vezes eu tenho a sensação que a gente, por exemplo, quando pega alguma medida, Guilherme, Pedro e Isabelle, vamos supor, uma medida de risco, né, de risco relativo. Aí, quando vai ver o intervalo de confiança dessa medida de risco relativo, aí, por acaso, o valor, né, do intervalo, ele compreende, de alguma forma, a nulidade, né, neste caso, 1. Porém, tem uma medida pontual interessante e tem um valor, né, dentro do intervalo, né, o menor valor, que também é interessante. Mas às vezes a gente faz uma avaliação que é muito assim binária, né? De tipo, pegou o intervalo de nulidade, né? Então eu vou desconsiderar. Essa interpretação é a qual o Pedro, Isabelle veem isso, tipo,
ou a gente tem que considerar também o outro extremo, né? Se um extremo ele pegou a nulidade, mas do outro ele dá uma estimativa boa daquela medida, a gente vai desconsiderar, é uma interpretação que parece que vira valor de P também, né? É significativo, não significativo, enfim. Quer comentar alguém antes? Pedro? Eu acho que a gente tem uma tendência, Vinícius, aí a gente, eu falo, estudantes, profissionais, mesmo estudantes de pós-graduação, e também professores, pesquisadores, a valorizar demais o estatisticamente significante. E, às vezes, focar pouco na medida de associação, na estimativa de ponto. Então, às vezes, você tem uma associação que é estatisticamente significante, mas com uma medida de associação muito próxima da nulidade, digamos 1,03, e o intervalo vai de 1,01 a 1,04, e o valor de P é menor que 0,05. Vai ser uma associação estatisticamente significante, mas com uma importância clínica provavelmente pequena, porque 1,03 de razão de risco indica um aumento de 3%, né, no risco maior em um grupo comparado ao outro, ou a mesma coisa se eu estivesse falando de proteção de uma droga, uma razão de risco de 0,96 com um intervalo de 0,93 a 0,97, um benefício muito pequeno, mas estatisticamente significante. Então, a gente fica muito preso, às vezes, à mensagem de falar o achado foi estatisticamente significante, e às vezes a gente interpreta pouco o que a gente encontrou de fato, qual foi o tamanho do achado. O outro lado também é verdadeiro, e eu acho que esse é mais problemático. Muitas vezes você tem um achado indicando uma associação forte, um risco relativo de 0,22 ou de 2,5, e o intervalo de confiança e o valor de P não indicam que essa associação é estatisticamente significante. E, em geral, nesse cenário, a tendência é concluir que não houve associação estatisticamente significante e não valorizar o achado, quando muitas vezes o achado, como o Pedro colocou, está em concordância com o que a literatura mostra, em concordância com o esperado, em concordância com o que a biologia sugere que deveria ocorrer. E você fala, mas não foi estatisticamente significante, joga fora aquele achado. Então, a gente tem que pensar que o estatisticamente significante depende não só do tamanho do efeito, mas também do tamanho da amostra investigada. Então, muitas vezes a gente não tinha poder suficiente para demonstrar que aquela associação existia. O fato de você não encontrar não quer dizer que ela não exista. Quer dizer, você encontrou, você só não pode provar que ela não foi pelo acaso, mas você encontrou algo que talvez reflita a verdade. Eu não posso excluir o papel do acaso. Então, esse tipo de interpretação é que falta um pouco. E aí, nesse sentido, até voltando a um ponto que acho que foi a pergunta para a Thaís, né, valor de P ou intervalo de confiança, ambos, de certa forma, vão expressar se a associação é estatisticamente significante ou não. Mas o intervalo de confiança vai além do valor de P por informar qual é a precisão para essa medida de ponto, né, qual é a estimativa do verdadeiro valor para a população que originou aquela amostra. Qual deve ser o valor real? Qual é o valor mínimo e máximo esperado para a verdade com 95% de certeza? É isso que o intervalo de confiança traz, que o valor de P não dá. Então, você pode fazer uma interpretação para o intervalo de confiança que é maior, né? Você consegue inferir mais do que o valor de P te dá. Digamos que você encontre um benefício, né, uma razão de risco de 0,70 para redução de um evento com uma droga. E você tem um cenário que o intervalo de confiança é de 0,68 a 72. Ou seja, você tem muita precisão. O benefício deve ser aquele ali que você mediu. Mas em um outro cenário que o intervalo de confiança seja mais largo e não cruze o 1, você vai continuar tendo um valor de P estatisticamente significante, mas você não tem muita precisão sobre a sua medida, que pode ser exatamente igual.
E você pode acabar concluindo, que foi o que Pedro falou, interprete também o mínimo e o máximo. Pode ser, se você interpretar, que aquela sua intervenção tem um benefício muito maior do que a que você mediu ali, né? Ela pode ser, você mediu 0,70 e pouco, mas se o intervalo vai de 0,3 a 0,9, você pode ter um impacto muito maior, eventualmente, como pode ter um impacto menor. Você não sabe qual é o verdadeiro valor. Mas isso abre margem para sugerir investigações adicionais para estimar melhor qual é o tamanho do impacto. Se você fica preso só no valor de P, você assume que aquela medida que você identificou é a verdadeira, 0,7, pronto, e acabou a história. Você não vai além do que pode ser feito a mais, né, a partir da medida que você teve. Então, há uma tendência de que, como as duas têm uma redundância, há uma tendência de preferência no uso do intervalo de confiança, certamente de não se usar o valor de P isoladamente, a não ser que o intervalo não seja importante. Às vezes o que você quer mostrar, eu quero verificar se há diferenças entre esses grupos, mas não me interessa fazer uma avaliação de medida de associação. Eu só quero saber se os grupos são parecidos ou não. Então, você pode fazer um uso do valor de P aí, porque você não quer medir a associação. Então, às vezes, você tem usos específicos que você nem vai calcular medida de associação. Então, o teste de significância serve. Mas, se você quer medir uma medida de associação, você deve referir um intervalo de confiança. Excelente, professor. Pedro Melo. Eu, complementando um pouco, o professor já falou muito bem, assim, né? Mas complementando um pouco em relação à interpretação estatística que a gente faz disso, né? Tipo, essa visão, ela vem muito da estatística frequentista, do paradigma de Neyman-Pearson, que propôs o uso de intervalo de confiança, né? Então, é um paradigma que é essencialmente binário. Então, você exclui, refuta uma hipótese nula e aceita uma alternativa ou o contrário, né? Então, dentro desse paradigma que foi proposto, né, de cálculo de alfa, de beta, de cálculo amostral, nesse sentido, é realmente uma interpretação binária que você faz. Então, assim, dentro do intervalo de confiança, como a gente entende que existe um valor fixo que é verdadeiro, e a gente está ali fazendo, digamos assim, estimativas dentro de uma variação amostral. Então, a variação ela é totalmente amostral, não existe variação da estimativa, digamos. Não existe variação, melhor dizendo, do parâmetro. O que varia é simplesmente a amostra. Enquanto que na estimativa, na inferência bayesiana, a gente entende que o parâmetro, propriamente dito, ele tem uma distribuição. Então, o parâmetro é uma variável aleatória, o parâmetro que a gente está estimando. Então, a gente entende que existe uma continuidade dentro disso aí, né? Pode ser que o parâmetro varie de um lado para o outro, que são formas diferentes de ver incerteza, né? Não necessariamente uma está certa, a outra está errada. Mas eu acho que, às vezes, a forma bayesiana ela é menos binária, ela permite que a gente conclua de uma forma menos determinística se uma hipótese é real ou se a outra. Então, acho que nesse sentido é uma forma interessante de pensar.